Salve, salve devoto, no oferecimento da Carvisa, proteção veicular que falta no seu veículo é com a gente. SUV a partir de R$80, carros a partir de R$69 e motos a partir de R$49. O link está na descrição. Contra furto, roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total e proteção para vidros, eu garanto para você, é aqui com a gente na Carvisa. Ferrobras, meu amigo, na Ferrobras são 20 anos líder em soluções para processos minerais. Você tem que conhecer o nosso trabalho, acesse o nosso Instagram. Meu amigo, otimização é com a gente, soluções é com a gente e aquele cuidado com a sua empresa é com a Ferrobras. Venha nos conhecer, o link está na descrição. Desembola. Precisou de grana, a gente desembola para você. Nós parcelamos de 12 a 18 vezes o crédito, transformamos o seu crédito na hora. Entra em contato agora mesmo. Precisou de grana? Corre para Desembola. Limpa Nome SA. Tire seu nome do SPC, Serasa, Boa Vista e volte ter o bom crédito que você tanto merece. Por apenas R$599 nós limpamos o seu nome. Pode procurar o Geraldo. E Brúcios, um brinde a você, um brinde a Brúcios. A cerveja por um malte do torcedor Avinegro. Afinal de contas, uma cerveja assinada pelo Ronaldinho Gaúcho de altíssimo nível, só tem uma no mercado. E é essa daqui, ó. É a Brúcios, o rap natalino chegou e ó. Rou, rou, rou! Final de ano, uma época bonita, uma época cheia de alegria no coração de todos os mundos e o rap natalino tá aí. Vou pedir pra você deixar o like com a gente, se inscrever. Bora começar finalizando as entrevistas do jogo contra a equipe do Flamengo, onde o Arana falou rapidamente ali, um pouco distante, mas o áudio tá legal. Vamos escutar o que o Arana disse, gente, saca só. Né? Tem que é importante para a gente, para o clube também, disputar a Libertadores também financeiramente, né? Para o clube, e temos que encarar esses 3 jogos aí como decisões. E agora saímos contra o Fortaleza, né? O Fortaleza também precisando vencer, então será um excelente jogo e temos que trabalhar firme essas 2 semanas que faltam. Arana, o mais difícil é dar a volta por cima depois de tudo que aconteceu e ainda mais um jogo como esse, o Atlético vencendo, tomar um gol no finalzinho, não deixa de ser também um banho de água fria para um recomeço, né? Exatamente, acho que nessa temporada recebemos diversos banhos de água fria, né? Mas por tudo que envolvia, né, por tudo que aconteceu no final de semana, encarar o Flamengo que hoje não é a melhor equipe do Brasil, está liderando o brasileiro, né, por jogadores de qualidade, né, isso todos sabem, mas teríamos que enfrentar, né, cabeça erguida. Acho que queríamos sim o título do sábado, mas não aconteceu e teríamos que reagir. Infelizmente hoje novamente acabamos sofrendo um gol no final, onde faltava 2 minutos para terminar, mas novamente temos que nos reerguer porque temos um jogo importante no final de semana. Cara, o Fortaleza venceu. Com a vitória do Fortaleza, a situação ficou drasticamente complicada para o Atlético classificar, porque agora o Atlético tem que conseguir uma vitória bastante difícil sobre a equipe do Fortaleza, que tudo que ela precisa, tudo que ela quer, tudo que ela tá rezando é para vencer o Atlético, porque se ela vencer o Atlético, ela consegue, essa é a realidade, respirar para sair da zona da degola, principalmente com os jogos que vão acontecer nessa quinta-feira, na sexta, no sábado e no domingo. Então, meu amigo, a situação, assim, ficou bastante complexa, né? Lucros párocos no Galo. O Atlético não teve uma lucratividade alta, o Atlético não teve uma lucratividade boa, mas é tratado como um dos times que mais lucrou. O Atlético lucrou cerca de R$93 milhões com venda de jogadores a outros clubes brasileiros, né? A outros clubes. E isso de
vamos deixar claro, assim, ó, pra você poder entender o que tá escrito. Essa matéria foi escrita pelo José Cândido no Ataque. Olha o que ele fala, ó. O Atlético está no ranking de clubes que mais lucraram com venda de jogadores desde 2021. O levantamento foi realizado pelo Centro Internacional de Estudos do Esporte, o CIES Futebol Observatório, que é o maior que tem. O Galo está em 138 lugar da lista do ranking do CIES. O clube lucrou 15 milhões de euros, cerca de 93 no período. Já entre clubes brasileiros, o Atlético é o 8º colocado, né? Aí tem aqui os 10 clubes que mais lucraram com transferência, que é o Frankfurt, o Bridgestone. Aí você pergunta, né? Mas peraí, como assim, cara? O Palmeiras lucrou tanto, o Atlético vendeu por tanto. Aí fala assim, ó, o ranking é determinado pelo saldo das operações financeiras. Receitas subtraídas versus despesas. Ou seja, envolvendo transferências definitivas de jogadores contratados como profissionais, excluindo atletas formados na base. O CIES incluiu no estudo apenas clubes com volume total de gasto de receitas em transferência superior 10 milhões de euros, tá? Os balanços incorporam o total de bônus previsto quanto aos valores recebidos. Então o que é? Aquele cara que já tá no seu time profissional e você vende, não aqueles oriundos da base. Aí o primeiro é o Frankfurt, o Bridgestone, Stuttgart, Atalanta, Benfica, Liso, Udinese, Union, Lecce, Lille da França, né? E aí no Brasil é Atlético Paranaense com 76 milhões, Botafogo com 49, Internacional com 29, Palmeiras 17, Cuiabá 16, Bragantino 16, Bahia 16, Galo 15, Fluminense 15, Fortaleza 14, Vasco 14, Santos 9, Cruzeiro 8, Vitória 5, Corinthians 4, América 4, São Paulo 1. Tá lembrando que é na cotação euro-real agora. Cara, pra você poder entender bem, imagine que o Atlético contratou o Daverson e o Atlético vendeu o Daverson. Então é isso. Aí tem essa conta que faz vezes, tá? Igual eu expliquei, e fica desse jeito. Então é bem simples, gente. É bem simples, não tem muito mistério, não. Mas o lucro é pequeno, né? O Atlético ainda não consegue uma lucratividade alta. Nem assim e nem na categoria de base. O Palmeiras tem, o Flamengo tem, outras equipes têm. Eu queria muito um ranking de saída das categorias, fraga base e tal, esse tipo de coisa. Bom, o Galo tem gastado muita grana, né? Porém, gasta mal. O Vadson Fernandes fez um levantamento para nós, né? Eu solicitei a ele até que me mandasse aqui, ele pegou e me mandou, onde ele mostra claramente como que tá sendo essa questão das vendas. E olha que interessante, ele fez o levantamento. Vamos lá. Quanto que nós gastamos em compra de jogadores? Lembrando, gente, que a maioria dessas compras, elas são parceladas em 2, 3 anos, tá? Algumas vão ser à vista de valores pequenos, o restante é parcelado. Só que você tem que colocar isso tudo na conta, então não tem jeito. Então vamos lá. Até porque nós não conhecemos o parcelamento. Foi de 4 anos, foi de 2 anos, foi de 3 anos, foi para começar pagando o que vem, nós não sabemos disso. Então a gente pega um balanço de forma geral. Robert, 3 milhões de euros. Robert está emprestado. Pra você ver como é que o Galo gastou mal. Robert está emprestado à equipe do Atlético Goianiense, não foi utilizado para o Atlético. A gente pode tratar ele como investimento? Podemos se vender. Natanael, 7 milhões de reais, reserva. Coelho, essa foi uma boa compra, 36 milhões de reais. Uma excelente compra, a gente pode tratar dessa forma. Júnior Santos, 48 milhões de reais. Não jogou nada, um salário altíssimo, uma compra nefasta e quem comprou deveria ser demitido por esse valor. Ah, mas o Cuca pediu, não interessa. Rony, 38 milhões de reais, um absurdo, né? Um absurdo. Contratar um jogador de 31 anos por 38 milhões de reais. Ivan Roman, achei uma excelente compra, 11 milhões e 400, jogador para o futuro. João Marcelo, 2 milhões e 700, achei também excelente compra, jogador para o futuro. Alexander, 35 milhões, mas pode chegar até 44 milhões. Cara, o Alexander é bom jogador. Eu acho que ele vai virar no Galo, ele vai dar certo e as coisas tendem a acontecer. Vitor Hugo, Biel, Caio, Cadu, Reinier, custo zero. Lembrando que o Caio, Caio e Dudu custo zero. Lembrando que Vitor Hugo vem empréstimo do Bahia, Biel do Sport, Caio do Palmeiras, Dudu veio de graça, Reinier veio de graça. Mas todos eles têm salários para serem pagos, mas foram de graças, tem que ser colocado nessa conta. Gabriel Menino e Patrick vieram na negociação do Paulinho de 2024, então eles não entram na conta, né? Então assim, cara, é um valor alto, né? Que nós gastamos, né? Com a negociação do Rubens, o Atlético irá arrecadar 198 milhões. Então o Atlético vendeu. Aí agora a gente vai falar de venda. O Atlético vendeu o Zarate por 12 milhões, Batalha por 9, Otávio por 600, Alisson 69, Deivinho 7, Bruninho 5 e Rubens 64. Brian Palácio é empréstimo de 2 milhões e 200. Né? O Galo tem um percentual que ganhou do Michael 14, do Alejandro 5, do Guilherme Castilho 1 e do Emerson Royal 377 mil. Então assim, fica provado, depois eu vou até salvar isso aqui pra gente fazer um vídeo exclusivo sobre isso, mas fica provado que nós gastamos nosso dinheiro muito mal, né? Porque o Robert, vamos lá, a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jogadores chegaram. 15. Desses 15, vamos lá, vou fazer uma mão saída e mão chegada. Robert não joga, Natanael é reserva, Coelho titular, Júnior Santos era reserva, Rony pra mim é titular porque a maioria dos jogos joga, Ivan Roman reserva, João Marcelo reserva, Alexander titular, Vitor Hugo titular, Biel, aqui ó, já tô em 6, reserva, Caio reserva, Dudu 5 titular, Reinier reserva, Gabriel Menino reserva e Patrick reserva. Ou seja, eu tive 10 jogadores que nós fomos atrás no mercado para comprar que são reserva e apenas 5 titulares. É pesado, foi péssimo e gastamos o nosso dinheiro muito, muito mal. Eu acho que agora não existe dúvida sobre isso. Bom, muitos de vocês estão batendo na tecla que o Galo ainda corre risco de rebaixamento. Em bem verdade, o Atlético corre risco mesmo de rebaixamento quando você avalia uma questão de pontuação global, obviamente. Mas deixa eu dar alguns detalhes importantes. Primeira coisa, a última vez que um time caiu com 45 pontos foi em 2009, tá? Com o Curitiba. Lembrando que naquele ano o campeão foi campeão com 67 e o segundo colocado 65, terceiro 64. O campeonato foi muito parelho na parte alta da tabela, do 13º ao primeiro. A diferença era de pouco ponto. Para você ter uma ideia, hoje o primeiro lugar tem 75, o 10º lugar tem 45. São 20 pontos de diferença. 20. Naquele campeonato, olha para você ver, ó. Campeonato Brasileiro de 2009. Pegar a tabela aqui de final. Olha pra você ver a diferença. O primeiro lugar tinha 67, o décimo tinha 55, que foi o Goiás. Olha isso. É 10 pontos a mais naquele ano, porque o campeonato foi afunilado. Pra você ter ideia, o Cruzeiro foi 4º lugar com 62. E o Flamengo com 67. O vice foi 65, o terceiro foi 65, o quarto e o quinto, que foi Cruzeiro e Palmeiras, foi 62. Vocês entendem? A diferença é muito pouca. O Atlético terminou com 57, apenas 10 pontos do Flamengo. E isso, o Atlético foi sétimo. Hoje o sétimo tem 55 pontos já. Ainda falta 3 jogos. O Fluminense deve ganhar hoje mais um jogo pelo menos. Entendeu? Ou perde 2, enfim, não interessa. Então o que eu tô querendo mostrar pra vocês é que aquele campeonato que é o 45 pontos foi muito diferente. Mas a parte de baixo da tabela tá mais equilibrada. Ok. Tratemos assim a parte mais equilibrada da tabela. Gente, o Fortaleza tem 37 pontos. Fortaleza, para poder fazer 43 pontos, ele tem que ganhar 3 jogos. Ele tem que ganhar o próximo jogo que ele vai para 40. Não, 2 jogos. Ele vai para 40 e depois ele tem. Só que o Fortaleza, por exemplo, pega o Botafogo, que tá disputando G6. Ele tem que fazer pontuação para ficar na frente do Bahia, para poder pegar a vaga direta da Libertadores, que hoje ele está disputando com Bahia e Fluminense. E o Fluminense ele vai jogar os 2 próximos jogos, tudo que ele pode, para ele conseguir a vaga do G6, porque ele não sabe o que vai acontecer na Copa do Brasil. Então, se o Fortaleza ganhar 2 jogos, ele vai a 43. Para ele ir a 46, ele tem que ganhar todos. O Santos é a mesma coisa. Para ele ir a 47, ele tem que ganhar todos. O Vitória, para ir a isso, aí o Vitória não. O Vitória tem que ganhar 2. O Vitória eu tô achando que vai escapar do rebaixamento. O Internacional tem 41. Gente, essas equipes vão se matando. E elas vão tirando ponto. E a tabela também vai oscilando. O Ceará tem que vencer. O Vasco tem que vencer. O Galo vai ter que vencer. E o Galo joga com o Vasco na última. Então se o Vasco ganha hoje, ele vai pra 45. Dependendo de como chegar no último jogo da tabela, o Vasco já tá ali 45 pontos. Dificilmente cai. Então assim, gente, muito difícil você cair com 45 pontos. Mas é muito, muito, muito difícil. Então, quando as pessoas trazem esse assunto à voga, eu digo o seguinte, cara, a matemática permite você cair? Permite. A matemática permite você cair, obviamente. Sabe quanto que a matemática de 45 pontos hoje ela tá proporcional? A 0,7. O que isso quer dizer? Ah, mas a matemática a cada rodada muda. Tá, mas a cada rodada muda, ela não vai de 0,67 a 50%, a 60%, a 30% assim de uma hora para outra, não. Então tem que acontecer muita coisa, tudo tem que dar certo pro time que... O Galo hoje é 12º, pro 13º, pro 14º, pro 15º, pro 16º, né? É isso mesmo, né? 14º, 15º, 16º, e pro 17º e pro 18º, que é Santos 17º e Fortaleza 18º, e tudo tem que dar errado pro 12º, que é o Galo hoje. Então assim, cara, e outra coisa, nós vamos saber muita coisa sobre disso, sabe por quando? Nós temos jogo, só pra vocês terem ideia, é importante falar isso. Tem jogo hoje, tem jogo que é Fluminense São Paulo, tem jogo na sexta que é Juventude e Bahia, tem jogo na sexta que é Vasco Inter, tem jogo na sexta que é Santos Sport, tem jogo no sábado que é Vitória e Mirassol, tem jogo no sábado que é Ceará e Cruzeiro, e tem jogo no domingo que é Corinthians e Botafogo. Olha o tanto de jogo que ainda tem.
ainda, inclusive, times que tiram pontos. Gente, o Corinthians tem 45 pontos igual o Galo. Se o Botafogo vence o Corinthians também corre um risco perigosíssimo de rebaixamento. Vamos raciocinar, não vamos nos deixar levar pela emoção. Eu acho que a gente, nessa hora, a gente tem que ser mais sério possível. Bom, vamos partir para o próximo tema, senhoras e senhores, e falar sobre o seguinte: o rival vai dar chapéu no Galo? O que é isso e por que eu estou trazendo esse assunto? Vamos falar disso no oferecimento da Ouro Gesso. Gente, são 15 anos transformando ambientes em gesso e drywall. Vocês têm que acessar o Instagram aqui, o @OuroGessoMG. Sabe por quê? É um trabalho espetacular. Entre no Instagram, conheça o nosso trabalho, que eu tenho certeza que você vai nos contratar. 15 anos no mercado não é para qualquer um, não. Acesse agora mesmo @OuroGessoMG. Meu amigo, Instituto CESP diz: calvície tem solução. E a solução é o transplante capilar. Eu era conhecido como Cabelinho de Pombo, Rap Calvo e Rap Carioca Show, e fiz o meu transplante e acabou. Marque sua consulta gratuitamente agora mesmo. Fala que veio do canal Alvinegro e lá você vai saber o preço, condições e muito mais. Quer entender melhor essa situação toda? Vai aqui no Instituto CESP. A Tico Pneus está te oferecendo um pneu com 13% de desconto. Eu não estou exagerando. É 13%. Você só tem que printar a tela aqui quando tiver a propaganda aqui, falar: vim do canal Alvinegro, eu quero o meu desconto. Pneu nacional e importado. Nós temos 2 unidades em Belo Horizonte, Lourdes e Pampulha. E nas 2 você vai ter o desconto. Trabalho eficiente. Inclusive, a nossa mecânica também vai te dar 15% de desconto. Ó, é uma beleza. Entra em contato agora mesmo com a gente aqui na Tico Pneu. E folhas bordado. Meu amigo, você quer um bordado numa camisa igual essa que eu tô usando aqui? Olha esse bordado aqui. Deixa eu tirar o microfone da frente aqui. Olha isso aqui, ó. Olha a qualidade. Ó. Pois é, fiz na Bordados. Lá você pode fazer 1, 10, 15, 20, 100, o número que você precisar, a gente faz, e quanto mais você fizer, maior é o desconto. Liga agora, marque boné, também fazemos pra você, na Folhas e Bordados. E Papibet, gente, aqui é muito mais emoção a cada jogada. Afinal de contas, o Campeonato Brasileiro não para, e nessa sexta-feira o bicho pega, porque o Juventude irá vencer o Bahia, o Vasco irá vencer o Internacional, e o Santos irá vencer o Sport. Claro que isso eu tô brincando com você, é tudo palpite meu, rapaz. Mas eu gosto de palpitar e me divertir aqui na Papibet. Mas você tem que lembrar, é só para maior de 18 anos, TC se aplica e jogue com responsabilidade. Bom, bora continuar aqui e bora partir para esse novo tema, que é o rival dando chapéu. Gente, primeira coisa, por que isso surgiu? Porque os cruzeirenses torcedor, começou uma onda, tá certo, de Scarpa ir pro Cruzeiro, que o atleticano não quer o Scarpa, que lá ele é muito bem-vindo, que lá seria um prazer ter o Scarpa, aquela coisa toda, peraí. Que lá seria um prazer ter o Scarpa, blá, 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 aquela coisa toda. E aí começou essa celeuma. O Scarpa no Cruzeiro, o Scarpa no Cruzeiro. E aí o pessoal da 98 falou isso. Gustavo Scarpa deveria sair do Atlético e jogar no Cruzeiro. E aí a galera printou essa até, falou: tá vendo, Ré? Porque eu falei que era mentira. O pessoal da 98 tá falando isso. Mas ninguém pegou e teve o mínimo do bom senso de apertar o botãozinho do play. Então vamos ouvir o que os caras falaram, porque não tem nada disso. Escuta só. Razão que os amigos aí falaram, ou você tem outro pensamento? Não, assim, eu acho que tem motivo de ser. O próprio São Paulo falou a respeito de característica no último jogo para não utilização do Scarpa. Acho que tem um pouco de relação com a característica, sim. O São Paulo tem optado nessa passagem pelo Atlético por jogadores mais físicos do que técnicos, né? Os jogadores mais físicos têm conseguido jogar mais minutos do que os jogadores mais técnicos, até por conta dessa fuga ao estilo próprio do São Paulo mesmo, de certa maneira, que a gente teve em muitos momentos dessa passagem até aqui. Eu tenho uma sensação, e aí é só uma sensação minha, de que aquelas 2 suspensões seguidas do Scarpa também pesaram contra ele para perder um pouquinho de espaço. O Scarpa teve aquela suspensão boba no jogo contra o Del Valle, que ele tomou o 3º cartão amarelo, ficou fora de um jogo importantíssimo aqui, e o Atlético jogou muito bem sem o Scarpa naquele jogo, aquele 3-0, talvez tenha sido uma das melhores atuações do Atlético com o Sampaoli. Eu acho que isso também pode ter pesado, de certa forma, mas enfim, de fato eu acho que é algo que tá no ar aí pro ano que vem, né? Com a permanência do Sampaoli e o entendimento dele com relação ao Scarpa, vão ser decisivos para uma permanência ou não do Scarpa. Acho que é um jogador que não justifica você tê-lo para ser um reserva. Pelo investimento, até pela própria característica, né? O Scarpa não é um jogador que vai entrar e vai mudar o time de um momento para o outro. É um jogador que depende ali de entrosamento, de estar jogando e tudo mais. Enfim, vamos ver quais vão ser os próximos passos aí. Certamente, tecnicamente, é dos melhores jogadores do Atlético. Em determinado momento da temporada, foi o melhor jogador do Atlético. Foi mesmo? De frente pro mar na minha mente. E eu sabia que isso ia dar debate. E aí, cruzeirenses e atleticanos debatendo nesse momento sobre Gustavo Scarpa. E muitos cruzeirenses falando: pula o muro, muitos. Vem pro Cruzeiro, vem jogar com o Matheus Pereira. Vocês acham que o Scarpa encaixaria no time do Cruzeiro? Tá vendo, gente? Foi isso.
Tá aqui até o rapaz que fez aqui, pra vocês verem quem foi. Então ele só tá falando desse debate que os cruzeirenses criaram. E aí a galera tá caindo aí na fake news, sentando na fake news, abraçando a fake news, conversando com a fake news assim, ó. Não tem essa conversa. Eu pergunto ao senhor, você acha que o Atlético vai liberar o Gustavo Scarpa pro Cruzeiro? Ah, o Cruzeiro liberou o Dudu pro Galo. Pera aí, o Dudu, eles queriam correr com o Dudu. O Atlético quer correr com o Scarpa, não. Ah, mas o Scarpa não vai querer ficar no Galo. Ontem mesmo você falou sobre isso. Uma coisa é o Scarpa não querer ficar no Galo, outra coisa é o Galo dar de graça, tem que pagar. E o Atlético não vai liberar pro Cruzeiro, pro cara que mora aqui do lado. Se o Scarpa sair daqui, vai ser para o time do futebol brasileiro. Não vai ser pro Cruzeiro. Então isso daí é uma conversa aí que não tem nem sentido, na minha opinião. Na minha opinião, não tem nem sentido de ser. Então a gente desmente essa fake news aqui. Bom, o primeiro nome para dispensa do Galo já tá definido. E quem contou pra gente foi o Lucas Tanaka. O Lucas Tanaka, na live que eu fiz com ele na quarta-feira, né? Eu perguntei pra ele dos jogadores que não ficariam no Atlético, quais os jogadores que ele não queria que ficasse, e o nome que ele falou que o Sampaoli já definiu, é importante dizer isso, que já foi definido, é o nome do Gustavo Scarpa, do Gabriel Menino. O Tanaka trouxe a informação que o Sampaoli já comunicou à diretoria e a diretoria já comunicou aos empresários do Gabriel Menino que ele não ficará no Atlético. Cara, o Gabriel Menino teve um começo interessante aqui no Galo. Um começo bacana, um começo que chamou a atenção, era titular com o Cuca no começo, vocês vão lembrar disso, e de repente ele foi caindo de nível, e não parou de cair de nível até extinção. E me chamou muito a atenção isso, cara, porque ele tinha um bom futebol, ele apresentava, no começo da temporada, apresentava um futebol interessante, e com o passar do tempo, limado. Cara, olha, eu não vejo problema nenhum na saída dele. Inclusive, na minha opinião, é um jogador que não entrega absolutamente nada em campo. Não entrega em campo nada. Então, eu sou super a favor, super a favor dele sair. Sou super a favor dele sair. E eu entendo que ele indo embora do Atlético, o Atlético, ele ganha bem, dá uma baixada na folha, e ele é um cara de poder de compra. Poder de compra não, poder de troca muito grande. Porque o Atlético pode pegar a parte, que o Palmeiras ainda tem uma partezinha. Pegar a parte dele e falar, ó, eu cedo a minha parte pra você, você me cede esse jogador, o Atlético pode fazer um bem bolado. Nessas horas que todo mundo tá sem dinheiro, tá precisando fazer movimentos, a melhor coisa que existe a se fazer é você fazer troca com times, pegando um jogador aqui, você dá 2 aqui, recebe 1, você manda 1, enfim, dá pra você fazer bons negócios, grandes não, mas bons negócios dessa maneira, e eu espero que o Atlético saiba utilizar esses jogadores, no qual o Atlético não pretende ficar, batendo aqui a coisa aqui, que o Atlético não pretende ficar, porque você tem caminhos pra fazer bom negócio, e o Gabriel Menino é um desses bons negócios. Bom, vazou o primeiro nome, tá certo, de qual o Atlético tá querendo, que o Sampaoli já pediu. Trata-se do Berterame, atacante argentino do Monterrey do México, é um dos pedidos do Sampaoli. O valor dele é de 7 milhões de euros e tudo mais. Bom, a gente pega, já tá pegando aqui, o Vadson Fernandes fez um levantamento dele aqui, ó. Em 2025 foram 20 jogos, 10 gols e 3 assistências. Em 2024, 47 jogos, 25 gols, 2 assistências. Em 23, 40 jogos, 16 gols e 5 assistências. Em 22, 40 jogos, 13 gols e 5 assistências. Um total de 147 jogos, sendo 131 como titular, 64 gols, média boa, e 15 assistências. Gente, esse cara, eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Ele tem um perfil que é o seguinte, ele pertence ao Monterrey, avaliado em 7 milhões, contrata até o final do ano que vem. Ele é titular absoluto do Monterrey. Pergunta aos senhores, um jogador que é titular absoluto do Monterrey vai sair por 7 milhões de euros, eles vão pagar. Começou no São Lourenço, foi pro São Luís comprado a 1 milhão e 400 e desde então, desde 2022, ele joga no Monterrey. Tá certo? E desde 2022 como titular. Então a pergunta que fica pra vocês é, você acha que o Atlético vai conseguir fechar um negócio num cara desse? É jovem ainda, 27 anos. Então assim, cara, você teria que dispensar em 10 milhões de euros. Se o Atlético dispensar 10 milhões de euros, compra. Nem pelos 7 milhões de euros, que é o que ele está hoje valendo segundo o Transfer Market, ele sai. Pelo menos essa é a minha opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu encontro com você 12h15 aqui no canal Alvinegro. Tamo junto. Espero que você deixe o like, se inscreva e ative o sininho de notificação. Obrigado e valeu!